Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 24 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Os mercados hoje, pessoal, que começam naquele clima de aversão a risco, ou seja, saindo das suas posições ou realizando parcialmente em ações, bolsas globais, para buscar aí por ativos mais conservadores. Importante dizer que essa situação de hoje, mais negativa, ela começou ontem, diante da situação que envolve ainda o teto dos gastos nos Estados Unidos, que está gerando aí esse processo de tensão por parte aí dos investidores. O teto dos gastos, pessoal, é uma legislação que limita o quanto que o governo dos Estados Unidos poderia contrair em dívidas para cobrir aí as suas obrigações. E se esse teto não for elevado ou suspendido, os Estados Unidos então poderiam entrar em um calote da sua dívida, também conhecido aí como default, o que certamente traria bastante estabilidade para a economia global. Por isso que a gente ainda continua a ver esses impactos nas discussões e nas reações dos mercados financeiros globais, que começaram a ter, na verdade, aí um movimento um pouco mais negativo. A gente também teve recentemente um congressista republicano envolvido nas negociações e ele, infelizmente, indicou que as mesmas seguem no impasse e sem novas reuniões agendadas. Isso acabou intensificando aí as preocupações por parte do mercado. Esse cenário incerto que fez com que as bolsas caíssem ontem acabou repercutindo aí também nesta manhã, em que nós temos aí os futuros de S&P 500 e a Nasdaq registrando leves baixas. Nesta manhã, então, o S&P 500 caindo 0,40, Dow Jones caindo 0,44 e a Nasdaq caindo 0,33. Lembrando que ontem essas bolsas caíram mais de 1%. E quando a gente olha para as ações ali na Europa, nós temos Londres caindo 1,78%, Bolsa Francesa caindo 1,84%, e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, caindo 1,73%. O que aconteceu, pessoal? No Reino Unido, a inflação do mês de abril acabou surpreendendo o mercado, ficando muito, mas muito acima das expectativas. Assim, pessoal, com uma inflação persistente, mostra que isso ainda é um desafio para os bancos centrais globais em todo o mundo. E os números restantes mostram, então, que essa batalha para controlar a inflação ainda estaria longe de terminar. Assim, pessoal, diante desse cenário de expectativa de maiores taxas de juros ou uma persistência com uma política monetária mais contracionista, isso acaba impactando negativamente as ações europeias. Outra questão também, pessoal, é que, mais precisamente, aí falando da Alemanha, é que nós temos a divulgação do indicador de sentimento econômico, o IFO, que acabou sofrendo uma queda significativa no mês de abril. Esse indicador que acaba sendo uma medida de otimismo da economia e ele que costuma antecipar dados oficiais de crescimento ou não relacionados à economia da Alemanha. Uma queda no IFO geralmente indica uma desaceleração econômica futura. E como os mercados, eles vinham precificando em diversas regiões do mundo aquele cenário de Goldilocks, ou seja, cachinhos dourados, em que você acaba tendo uma inflação alta, uma política monetária contracionista, mas um crescimento econômico ainda persistente e que foi precificado aí pelos mercados. Isso, obviamente, que vai gerar aí bastante volatilidade nos próximos dias. Para hoje, pessoal, às 3 horas da tarde, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter a ata da última reunião do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e ela deve oferecer, então, pistas sobre perspectivas aí de um aumento ou não das taxas de juros nos Estados Unidos, algo que segue aí bastante no radar do mercado, do investidor, e que vamos ver se esses dados que foram divulgados na Europa acabam contaminando o sentimento em relação ao que teremos de inflação nos Estados Unidos, no Brasil, em outras regiões do mundo. Além disso, hoje nós teremos declarações aí de diretores do Fed e também do Banco Central Europeu, que devem fornecer então pistas sobre como eles estão enxergando a atual situação no mundo. Beleza?
Comentando aqui outros ativos, pessoal, bolsas na China, tá? Bolsas asiáticas, né? Na verdade, bolsa de Xangai, queda de 1,28, bolsa de Hong Kong caindo 1,82, bolsa japonesa, queda de 0,85. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo mais de 5%, se aproximou aí do patamar dos 20 pontos, mostrando aí que esse choque de realidade está assim impactando os mercados hoje. Que mais? Dólar Index DXY avançando, subindo 0,24 a 103,74 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 3,68. Bitcoin caindo 2,22%, volta ali para a região dos 26.700 dólares a unidade. E quando a gente fala das commodities, pessoal, o que acontece? A gente tem o minério de ferro caindo pelo 5º dia consecutivo, olhando para a cotação no mercado de Singapura, e isso ocorre à medida em que investidores estariam antecipando uma queda na demanda durante o verão na China, tá? Uma estação que é típica, né, para uma redução de atividade industrial. Além disso, né, o cobre, também é um importante indicador da saúde econômica global, segue abaixo aí dos 8 mil dólares a tonelada. Esse movimento acontece, pessoal, com o mercado estimando menor crescimento econômico à frente, principalmente depois das decepções que aconteceram relacionadas à economia chinesa nos últimos dados macroeconômicos que foram divulgados por lá. E em reação a essas tendências, pessoal, inclusive, a gente teve o Goldman Sachs, ele admitiu, né, que as suas previsões otimistas para o setor de commodities neste ano estavam bem erradas. Apesar disso, né, a companhia ainda espera uma forte retomada dos preços caso a possibilidade de recessão seja descartada. Na minha opinião, pessoal, enquanto a gente conviver, na verdade, com esse cenário de inflação, acho que esse cenário fica um pouquinho mais difícil. E para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho mudado aí a minha visão desde o mês de abril em relação às commodities, em que a gente reduziu bastante a nossa participação nas carteiras recomendadas aqui da Genial Investimentos. Tá? Então, dia de queda para os metais industriais e também para o minério de ferro. E em contrapartida, a gente tem o petróleo, ele que tem a sua terceira alta consecutiva após um alerta aí do ministro saudita de energia aos vendedores a descobertos, né? Ou seja, aos especuladores. Ele sugeriu que a OPEP+ poderia cortar a produção. Então nós vemos aí o petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 0,5%, 74 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, subindo também na mesma proporção, na faixa ali dos 78 dólares o barril. Beleza? Bom, pessoal, falar agora um pouquinho sobre o noticiário local. No Brasil, a gente acabou tendo avanços significativos aí na política fiscal depois da aprovação do texto base do arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados. E acabou tendo uma votação aí bastante expressiva, foram 372 votos a favor, né, e 108 votos contrários. Só para contextualizar para vocês, tá? Esse número de votos favoráveis, ele supera mesmo, né, o número necessário para aprovação de, por exemplo, uma emenda constitucional. Então foi bastante significativo. Mas é importante dizer, pessoal, que o texto aprovado, ele visa, né, esse equilíbrio entre o aumento de gastos em 2024 com o aumento das despesas, tá? Ele que estabelece que o crescimento real dos limites da despesa primária será restrito a uma porcentagem da receita primária calculada entre julho do ano anterior e julho do ano corrente. Isso é bastante importante, né, para a saúde fiscal aqui do Brasil. Claro, pessoal, é de longe, tá, a melhor regra que poderia ser aprovada, mas pelo menos elimina aquele risco de cauda do Brasil aí virar uma Argentina aí nos próximos anos, tá bom? Então, é um texto ok, ele, na minha opinião, ele saiu melhor do que ele entrou. Ainda existem alguns destaques que devem ser votados hoje, e então vamos acompanhar aí, mas acredito, pessoal, que pelo menos nesse quesito aí envolvendo o arcabouço fiscal, a gente pode ter uma reação positiva hoje dos mercados. Mas atenção, como eu já disse anteriormente, lá fora as coisas estão mais pesadas, tá? O mercado mais averso a risco. Então vamos ver aí o quanto que o mercado também já precificou e estimou essa votação desse arcabouço fiscal, o famoso sobe no bato, cai no fato. Afinal, né, a Bolsa Brasileira vem de um rally muito forte aí nas últimas semanas, então quero ver aí como que os ativos vão reagir hoje. Temos uma pressão externa negativa
mas um noticiário que, na minha opinião, parcialmente já havia sido precificado pelo mercado, mas que acaba sendo positivo. Beleza? Entre outras notícias, pessoal, envolvendo aí o mercado de ações, noticiário corporativo, a gente teve a gestora de fundos Dínamo, ela que aumentou a sua participação na Alpargatas, ela que detém agora uma participação de 14,43% nas ações preferenciais aí da companhia. E nós tivemos a Enalta, ela que por sua vez aí finalizou a perfuração de um poço, encontrando aí óleo de excedente nas propriedades aí petrofísicas em 57 metros de profundidade, o que acaba representando aí uma descoberta bastante significativa. Acredito que isso possa, né, em conjunto com a alta do petróleo, fazer com que a Enalta aí acabe sendo aí um destaque positivo para a Bolsa. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. A gente que segue aí com um cenário tenso lá fora, noticiário um pouco mais positivo aqui no Brasil, mas aquilo, tá? O quanto que o mercado já precificou aí desse movimento. Vamos ver se pelo menos a gente consegue aí ter uma performance superior aos ativos lá fora. E quando eu falo performance superior, pessoal, estou querendo dizer que se tudo cair, que aqui pelo menos caia um pouco menos. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.